Meu filho emprestou meu cartão. Meu bem, é da minha mãe. Ela tem quase 240 mil reais na conta e nem precisa disso. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. Vitória Mendonça sentiu suas pernas fraquejarem enquanto observava a expressão da atendente mudar de sorriso profissional para constrangimento. A fila atrás dela crescia. No balcão da joalheria diamantina, mais luxuosa do shopping Iguatemi, a pilha de caixas de veludo azul com joias caríssimas esperava para ser embalada. Sinto muito, senhora, mas este cartão está bloqueado, repetiu a atendente, devolvendo o cartão dourado com um movimento discreto. O tempo pareceu congelar. Vitória, 29 anos, cabelos castanhos cuidadosamente alisados, unhas impecáveis decoradas com pequenos cristais, olhou para o relógio Cartier que acabará de escolher para o marido. Ela já havia percorrido 5 lojas naquela tarde, acumulando sacolas com roupas de marca, perfumes franceses e agora, o golpe final, joias para ela e para presentear a família. Impossível, murmurou, sentindo o calor subir pelo pescoço. Meu marido me garantiu que este cartão tem limite mais que suficiente. Tente novamente, por favor. A atendente, com olhar que misturava pena e irritação, passou o cartão mais uma vez. O terminal apitou negativamente. Bloqueado, senhora. Talvez queira usar outro método de pagamento. As palavras do marido ecoavam em sua mente. Meu bem, é o cartão da minha mãe. Ela tem quase 240 mil reais na conta e nem precisa disso. Vitória pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Rômulo. Sem resposta. Tentou novamente. Caixa postal. A senhora vai levar as mercadorias? Perguntou a atendente, agora visivelmente impaciente. Por trás dela, os sussurros começaram. Reconheceu uma vizinha do condomínio observando tudo com curiosidade maldosa. Em segundos, todo o círculo social saberia sobre este vexame. Vou voltar mais tarde, conseguiu balbuciar, enquanto recolhia sua bolsa Louis Vuitton, deixando para trás quase 200 mil reais em mercadorias. Ao sair da loja, seu telefone vibrou. Não era Rômulo, mas sua sogra, Iracema Castelo. A mensagem era curta. Vitória, precisamos conversar sobre o meu cartão. Venha à minha casa agora. Sozinha. O mundo de Vitória desabou enquanto caminhava pelo shopping, carregando sacolas de compras que agora pareciam pesar toneladas. Como explicaria para a elegante e severa Iracema que havia tentado gastar quase todo o dinheiro dela? E pior, o que Rômulo havia feito? O que nenhum deles sabia era que aquele bloqueio não era acidente. Iracema Castelo, aos 68 anos, havia passado a vida inteira construindo um império, e ninguém, nem mesmo seu único filho, a roubaria sem enfrentar consequências devastadoras. 3 meses antes, Iracema Castelo observava o jardim de sua mansão no Morumbi enquanto saboreava seu chá de jasmim. Viúva há 5 anos, administrava com mão firme os negócios deixados pelo marido, multiplicando o patrimônio com uma astúcia que surpreendia executivos com metade de sua idade. Dona do próprio destino, como gostava de se definir, Iracema havia superado uma infância pobre no interior do Paraná para se tornar uma das empresárias mais respeitadas de São Paulo. Casou-se por amor com Augusto Castelo, construíram juntos uma rede de concessionárias de automóveis de luxo, e tiveram apenas um filho, Rômulo. Rômulo Castelo, 34 anos, havia crescido em meio ao privilégio. Formado em administração pela melhor universidade, ocupava um cargo de diretor em uma das empresas da mãe, mais por sobrenome que por mérito, como os funcionários mais antigos comentavam nos corredores. Naquela tarde, Maurício, o contador pessoal de Iracema há mais de 20 anos, bateu à porta do escritório. Iracema, preciso mostrar algo preocupante, disse, ajustando os óculos enquanto abria uma pasta. Rômulo solicitou um adiantamento de lucros pela 3ª vez este trimestre. Iracema franziu o senho. Quanto? 80 mil reais. Disse que é para reformar a casa. A casa que eu mesma ajudei a mobiliar completamente há menos de um ano, questionou Iracema, deixando a xícara sobre a mesa. Maurício pigarreou. Também notei saques frequentes da conta conjunta. Pequenos o suficiente para não chamar atenção imediata,
Mas somam quase 150 mil nos últimos 6 meses. O silêncio pesou na sala. Iracema observou o retrato do marido na parede. Augusto sempre disse que nosso filho tinha as mãos abertas demais, refletiu ela. Preferia acreditar que era generosidade, não irresponsabilidade. Naquele mesmo momento, a quilômetros dali, Vitória selecionava móveis para o home theater que Rômulo havia prometido. Casados há 3 anos, a diferença entre seus mundos era abissal. Vitória viera de uma família de classe média do Tatuapé. Trabalhava como influenciadora digital de moda quando conheceu Rômulo em um evento. O conto de fadas pareceu completo quando ele a pediu em casamento 6 meses depois. O que ela não sabia era que seu príncipe encantado não tinha fortuna própria, apenas acesso ao dinheiro da mãe. E que seu crescente estilo de vida luxuoso causava atritos frequentes entre mãe e filho. Acho que deveríamos comprar um barco também, comentou Rômulo ao telefone enquanto Vitória escolhia tecidos para o sofá. Todos no condomínio têm um. Estamos parecendo pobres. No escritório de Iracema, a empresária tomou uma decisão. Abriu a gaveta, retirou-se o cartão bancário dourado, e o colocou sobre a mesa. Maurício, quero que monitore todas as movimentações deste cartão sem alterar nada por enquanto. Vamos ver até onde vai a ambição do meu filho. O que Iracema não imaginava era que estava prestes a descobrir não apenas a extensão da ganância de Rômulo, mas também uma rede de mentiras que abalaria os alicerces de sua família. Rômulo Castelo ajustou a gravata de seda italiana enquanto admirava seu reflexo no espelho do elevador executivo. Diretor de marketing das concessionárias Castelo, cargo que ostentava mais pelo sobrenome que por competência, ele se dirigia à reunião mensal com sua mãe. Iracema já o esperava, sentada à cabeceira da longa mesa de mogno. Nos últimos dias, ela havia agido de forma estranha, mais silenciosa, mais observadora. Rômulo atribuiu isso à idade. Você está atrasado, constatou ela, sem levantar os olhos dos documentos. Trânsito, mãe. Você sabe como é São Paulo, respondeu com seu sorriso ensaiado, deixando sua pasta de couro sobre a mesa. Iracema finalmente o encarou. Recebemos uma proposta de compra para a concessionária de Campinas. 20 milhões. O que você acha? Rômulo sentiu um frio na espinha. A concessionária de Campinas era uma das mais lucrativas, e ele contava com os bônus daquela unidade para saldar algumas dívidas urgentes. Vender? Impossível, mãe. Estamos expandindo, lembra? Além disso, foi a primeira que você e papai abriram juntos. Sentimentalismo. Iracema arqueou uma sobrancelha. Não é seu estilo, Rômulo. Pensei que você valorizasse mais. Liquidez imediata. Havia algo no tom dela que o deixou alerta. Rômulo mudou de assunto, apresentando relatórios de marketing exagerados sobre o sucesso de suas estratégias. Iracema apenas assentia, sem fazer as perguntas incisivas de costume. Ao final da reunião, ela deslizou um envelope pela mesa. O que é isso? Perguntou ele. Extratos bancários. Os seus. O sangue de Rômulo gelou. Por que você estaria olhando meus extratos? Porque quero entender para onde vai o dinheiro da empresa que trabalhou tanto para construir. 3 casas de apostas diferentes, Rômulo? Clubes noturnos? Um relógio de 200 mil reais no mês passado. Minha vida pessoal não é da sua conta, defendeu-se, sentindo o suor escorrer pelas costas. Se torna quando você usa meu dinheiro para financiá-la, rebateu Iracema com frieza. E quando mente para sua esposa sobre a origem desse dinheiro. Rômulo empalideceu. O que Vitória tem a ver com isso? Sua secretária ligou para ela ontem. Disse que você esqueceu meu cartão bancário na sua mesa e pediu que Vitória o pegasse para você. Iracema inclinou-se para a frente. Curioso, não é? Considerando que meu cartão nunca saiu da minha bolsa. A verdade atingiu Rômulo como um tapa. Sua mãe sabia sobre o cartão clonado. O cartão que ele havia dado para Vitória, garantido que era um presente de Iracema para que o casal pudesse aproveitar mais a vida. Posso explicar? Começou ele. Não precisa, cortou Iracema. Já entendi que você está desesperado. O que quero saber é, quão profundo é o buraco, Rômulo? Quanto você deve? Ele hesitou, calculando mentalmente se deveria minimizar o desastre. O olhar perfurante de Iracema o convenceu a não arriscar. 1.200.000, confessou finalmente, a voz quase um sussurro. Para quem? Apostas.
Investimentos que deram errado. Um empréstimo com juros altos. Iracema respirou fundo, seu rosto uma máscara impenetrável. E pensou que roubar sua própria mãe era a solução? Envolver sua esposa nisso? Vitória não sabe de nada, protestou ele. Ela acha que o cartão é um presente seu, que você quer que aproveitemos sua fortuna enquanto está viva. Os olhos de Iracema brilharam perigosamente. E você acreditou que eu não notaria 240 mil reais sumido da minha conta? Rômulo engoliu em saco. Foi só uma solução temporária. Ia repor tudo quando? Quando ganhasse na loteria, completou Iracema com sarcasmo. Ou quando eu morresse. O silêncio que seguiu foi sua confissão. Iracema levantou-se lentamente. Você tem duas escolhas agora, Rômulo. Ou resolve isso de forma honrosa, assumindo seus erros para a vitória e trabalhando para reconstruir sua vida. Ou espera para ver o que acontece quando sua esposa tentar usar aquele cartão falso hoje à tarde no shopping. Ela caminhou até a porta, parou e virou-se. E já cancelei seu acesso às contas da empresa. Seus dias de diretor acabaram. Quando a porta fechou, Rômulo agarrou o telefone, desesperado para alcançar Vitória. Mas era tarde demais. Ela já estava no shopping, cartão em mãos, prestes a descobrir que tipo de homem realmente havia se casado. Vitória dirigia pelas ruas arborizadas do Alto de Pinheiros com o coração aos pulos. As sacolas de compras jogadas no banco traseiro agora pareciam evidências de um crime. Tentou ligar para Rômulo pela 10ª vez, sem resposta. Ao virar na rua da mansão de Iracema, notou um carro familiar estacionado, o Porsche preto de Benício Fontes, advogado da família Castelo há décadas. Algo grande estava acontecendo. Respire fundo, Vitória, murmurou para si mesma. Talvez seja apenas um mal-entendido. A governanta Jurema a recebeu com expressão grave. Dona Iracema está no escritório com Dr. Benício. Pediu que a senhora aguardasse na sala de estar. A sala, com seus móveis antigos e retratos de família, sempre intimidara Vitória. Sentou-se rigidamente no sofá de veludo verde, evitando olhar para o imenso retrato de Augusto Castelo, cujos olhos pareciam segui-la com desaprovação. A porta se abriu, revelando não Iracema, mas Thalita Gouveia, a assistente pessoal da sogra. Vitória, disse Thalita com um sorriso caloroso que não combinava com a tensão do ambiente. Aceita um café? Água? Não, obrigada, respondeu Vitória, surpresa. Thalita, normalmente fria e profissional, nunca fora particularmente amigável com ela. Thalita sentou-se ao seu lado, baixando a voz. Preciso que saiba que não está sozinha nesta casa. O que quer dizer? Trabalhei com Dona Iracema por 15 anos. Vi Rômulo crescer, e o vi manipular muitas mulheres antes de você. Vitória sentiu o estômago afundar. Não entendo. Entende sim, insistiu Thalita, olhando rapidamente para a porta. Rômulo contou que a mãe havia dado um cartão para vocês usarem livremente, não foi? Que ela queria que aproveitassem o dinheiro dela. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Vitória. Como sabe disso? Porque ele fez o mesmo com a noiva anterior. E com a namorada antes dela, revelou Thalita. A diferença é que você foi a única que ele realmente se casou. As outras descobriram a verdade antes. A porta se abriu novamente, e Thalita imediatamente se afastou, retomando sua postura profissional. Iracema entrou, seguida por Benício, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e expressão calculista. Vitória cumprimentou Iracema secamente. Vejo que fez compras. Eu posso explicar, começou Vitória, levantando-se. Não é necessário, interrompeu Iracema. Benício, mostre a ela. O advogado abriu uma pasta e estendeu alguns documentos. Vitória pegou-os com mãos trêmulas. Eram fotos. Rômulo em um cassino, bebendo com mulheres desconhecidas. Rômulo recebendo o que parecia ser um cartão de um homem de aparência duvidosa. Rômulo saindo de um banco com sua própria sogra, dias depois. Não entendo, murmurou Vitória. Meu filho clonou meu cartão bancário, explicou Iracema com voz controlada. O cartão que você usou hoje não é meu. É uma cópia fraudulenta. Rômulo planejava roubar 240 mil reais da minha conta e usou você como instrumento. Vitória sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Rômulo disse que a senhora queria que aproveitássemos. Eu dei algo a vocês no casamento,
interrompeu Iracema. Um apartamento, talvez? Um carro? Alguma mesada? Vitória balançou a cabeça negativamente. E de repente eu decidiria dar 240 mil reais para vocês gastarem em frivolidades. Iracema arqueou uma sobrancelha. Uma mulher que construiu cada centavo do seu patrimônio. As lágrimas escorriam livremente agora. Vitória sentiu-se enganada, usada, humilhada. O que vai acontecer agora? Perguntou com voz quebrada. Benício pigarreou. Tecnicamente, houve um crime. Clonagem de cartão, tentativa de estelionato. Não vou processar meu próprio filho, declarou Iracema. Nem você, Vitória. Acredito que foi enganada tanto quanto eu. Vitória olhou para a sogra com surpresa. Esperava raiva, acusações, não está calma calculada. Então o que pretende fazer? Perguntou. Um sorriso frio formou-se nos lábios de Iracema. Dar uma lição ao meu filho. E para isso, Vitória, preciso saber, você está do lado dele, ou do meu? Antes que pudesse responder, a porta se abriu violentamente. Rômulo entrou, ofegante, olhos arregalados ao ver a esposa sentada com sua mãe e o advogado da família. O que você contou a ela? Exigiu, apontando para Iracema. Vitória levantou-se lentamente, segurando os documentos que expunham a traição do marido. A verdade, respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. Algo que você deveria ter feito. O confronto que Vitória tanto temia estava apenas começando, mas pela primeira vez desde que entrará naquela casa, ela não se sentia mais sozinha. O escritório de Iracema Castelo transformou-se em um campo de batalha. Rômulo, com o rosto vermelho de fúria, encarava a mãe, enquanto Vitória permanecia sentada, os documentos incriminadores em seu colo como provas dolorosas de uma traição dupla. Então é isso? Uma emboscada, vociferou Rômulo. Mandou minha esposa ao shopping com um cartão bloqueado para me humilhar. Iracema manteve-se impassível. O cartão foi bloqueado porque não era meu, Rômulo. Era uma cópia fraudulenta. Algo que você deveria saber, considerando que foi você quem o providenciou. Benício, o advogado, mantinha-se discretamente ao lado da janela, observando. Talita havia se retirado, mas Vitória podia sentir sua presença protetora do outro lado da porta. Vitória, Rômulo voltou-se para a esposa, mudando completamente o tom para algo mais suave, quase suplicante. Meu amor, não é o que parece. Eu só queria te dar a vida que você merece. Roubando sua mãe? Perguntou Vitória, sua voz surpreendentemente firme. Não é roubo quando é família, exclamou Rômulo. Todo esse dinheiro um dia será meu mesmo. Minha mãe tem milhões guardados enquanto nós vivemos contando centavos. Iracema soltou uma risada seca. Contando centavos? Você tem um salário de 45 mil reais mensais, um apartamento que eu ajudei a comprar, e 2 carros de luxo. Se está endividado, a culpa é sua, não minha. Endividado. Vitória olhou para o marido, confusa. Mas você disse que estávamos bem financeiramente. Que poderíamos comprar o que quiséssemos. Um silêncio pesado dominou a sala. Rômulo passou a mão pelos cabelos, encurralado. Benício chamou Iracema, mostre a ela o resto. O advogado estendeu mais documentos à Vitória. Extratos bancários, registros de empréstimos, notas promissórias. A cada página virada, seu coração afundava mais. 1.200.000 em dívidas, murmurou ela, incrédula. Cassinos? Apostas esportivas? Um iate. Vitória olhou para o marido como se o visse pela primeira vez. Quem é você, Rômulo? Um homem desesperado, respondeu Iracema antes que o filho pudesse abrir a boca. Alguém que preferiu trair a própria mãe e usar a esposa como escudo em vez de enfrentar as consequências dos próprios atos. Rômulo bateu com o punho na mesa, fazendo os objetos saltarem. Chega! Você sempre me sufocou, sempre me controlou. Este dinheiro é tanto meu quanto seu. Seu pai construiu este império do zero, respondeu Iracema, levantando-se lentamente. Eu multipliquei por 10 o que ele deixou. O que você construiu, Rômulo? O que você conquistou com seu próprio esforço? A pergunta pairou no ar como uma acusação impossível de refutar. Rômulo olhou para Vitória, buscando apoio, mas encontrou apenas decepção em seus olhos. Não me olhe assim, implorou ele. Fiz isso por nós. Não, respondeu Vitória, levantando-se também.
Fez por você. Eu trabalhava antes de te conhecer, Rômulo. Nunca pedi uma vida de luxo. Você me fez acreditar que podíamos ter tudo isso. E podemos, insistiu ele, desesperado. Mãe, por favor. Sei que errei, mas sou seu único filho. Você não pode me abandonar agora. Iracema observou o filho por um longo momento, como se avaliasse não apenas este erro, mas toda uma vida de decisões que os trouxeram até ali. Você está demitido das empresas Castelo, declarou finalmente. Seu acesso às contas corporativas já foi bloqueado. Seu cartão corporativo, cancelado. Rômulo empalideceu. Você não pode fazer isso. Acabei de fazer, respondeu Iracema. Quanto às suas dívidas, você tem duas opções: assumir a responsabilidade e encontrar um caminho honesto para pagá-las, ou o quê? Desafiou ele. Ou enfrentar as consequências legais de suas ações, completou Benício. Incluindo as relacionadas à fraude bancária. Rômulo olhou de Iracema para Vitória, como um animal encurralado. Vitória, vamos embora. Agora. Vitória não se moveu. Não vou a lugar algum com você, Rômulo. Não até entender completamente o que aconteceu, e o que vai acontecer. Você é minha esposa, gritou ele. Seu lugar é ao meu lado. Meu lugar é ao lado da verdade, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com sua firmeza. E, até agora, a única pessoa nesta sala que não mentiu para mim foi sua mãe. O olhar de ódio que Rômulo lançou para Iracema continha décadas de ressentimento. Você sempre soube como virar as pessoas contra mim. Primeiro meu pai, agora minha esposa. Seu pai viu quem você realmente era muito antes de mim, respondeu Iracema com uma tristeza profunda na voz. Foi por isso que ele estruturou o testamento daquela forma. Rômulo congelou. Que testamento? Do que você está falando? Iracema trocou um olhar significativo com Benício, que assentiu quase imperceptivelmente. Seu pai deixou uma carta para ser aberta apenas se você algum dia tentasse tomar controle do patrimônio familiar de forma inadequada, revelou Iracema. Acho que chegou a hora de conhecermos o conteúdo dessa carta. O sol já se punha, lançando sombras alaranjadas através das janelas do escritório de Iracema. Benício abriu sua maleta e retirou um envelope lacrado com o timbre do escritório Fontes e Associados. Este documento permaneceu em nossos cofres por 5 anos, explicou o advogado. Augusto Castelo o entregou pessoalmente 2 meses antes de falecer, com instruções explícitas. Só deveria ser aberto se Rômulo tentasse acessar o patrimônio familiar de forma fraudulenta. Rômulo desabou em uma poltrona, seu rosto uma máscara de incredulidade. Meu pai suspeitava de mim. Seu pai o conhecia, corrigiu Iracema suavemente. Mais do que você imagina. Benício quebrou o lacre e retirou algumas folhas de papel preenchidas com a caligrafia firme de Augusto Castelo. O advogado pigarreou e começou a ler. Eu, Augusto Emanuel Castelo, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo registradas estas palavras como complemento ao meu testamento oficial. Se esta carta está sendo lida, significa que meu filho Rômulo seguiu o caminho que eu tanto temi. Desde jovem, observei nele uma incapacidade de compreender o valor do trabalho e do sacrifício. Onde Iracema e eu vimos anos de dedicação para construir algo, Rômulo sempre viu apenas o direito de usufruir. Rômulo, meu filho, se você está ouvindo estas palavras, saiba que não é de hoje que me preocupo com suas escolhas. Os empréstimos secretos que você fez em nome da empresa quando tinha apenas 22 anos. O dinheiro desviado para cobrir dívidas de jogo aos 25. Os 3 carros que destruiu dirigindo embriagado. As mulheres que enganou com promessas de riqueza que não eram suas para oferecer. Iracema sempre quis protegê-lo, acreditando que era apenas uma fase. Eu sabia que era caráter. Rômulo levantou-se abruptamente. Isso é ridículo. Uma carta forjada para me desacreditar. A perícia grafotécnica está anexada, respondeu Benício calmamente. Posso continuar? Vitória, pálida, assentiu enquanto Rômulo voltava a sentar-se, agora trêmulo. É por isso que, além das disposições oficiais do meu testamento, deixo aqui minha última vontade. Caso Rômulo tente apropriar-se indevidamente do patrimônio familiar, todas as suas participações nas empresas Castelo deverão ser imediatamente convertidas em um fundo fiduciário que só poderá ser acessado mediante as seguintes condições. Primeiro,
Rômulo deverá liquidar todas as suas dívidas pessoais sem utilizar recursos da família. Segundo, deverá trabalhar por pelo menos 2 anos em uma função sem relação com os negócios da família, provando sua capacidade de sustento próprio. Terceiro, deverá passar por avaliação psicológica e tratamento para compulsão por jogos e gastos excessivos. Somente após cumprir estas condições, poderá receber uma participação minoritária nos negócios, com supervisão de um conselho familiar. Esta decisão não foi tomada por falta de amor, mas pelo contrário, porque amo meu filho o suficiente para não permitir que ele destrua não apenas o patrimônio familiar, mas principalmente a si mesmo. Iracema, meu amor, sei que isso será difícil para você. Mas confio em sua força para fazer o que é necessário, mesmo que doloroso. Augusto Emanuel Castelo. Um silêncio sepulcral dominou a sala quando Benício terminou a leitura. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Iracema, enquanto Vitória olhava para o marido, esperando sua reação. Rômulo parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Seu rosto alternava entre palidez e manchas vermelhas de humilhação. Vocês planejaram isso, acusou finalmente, a voz rouca. Uma conspiração para me tirar do que é meu por direito. Seu pai morreu há 5 anos, respondeu Iracema calmamente. Como poderíamos ter planejado que você clonaria meu cartão justamente agora? E quanto a você? Rômulo virou-se para Vitória. Também está contra mim? Já esqueceu tudo que vivemos juntos. Vitória sentiu o peso de cada olhar na sala. Sua resposta definiria não apenas seu casamento, mas quem ela realmente era. Não estou contra você, Rômulo, respondeu finalmente. Estou contra as mentiras. Contra ser usada como instrumento para roubar sua própria mãe. Contra descobrir que me casei com alguém que não conheço realmente. Rômulo soltou uma risada amarga. E o que você vai fazer? Me deixar agora que sabe que não sou tão rico quanto pensava. O golpe verbal atingiu Vitória como uma bofetada. É isso que você pensa de mim? Que me casei por dinheiro. Por que mais seria? Uma influenciadora de moda de família simples do Tatuapé com um empresário do Morumbi? Não sejamos ingênuos. Iracema interveio antes que Vitória pudesse responder. Chega, Rômulo. Você já causou dano suficiente. Não, dona Iracema. Vitória levantou a mão, recuperando a compostura. Deixe-o terminar. Quero ouvir o que mais seu filho pensa do nosso casamento. Rômulo levantou-se, ajeitando o terno como se recuperasse alguma dignidade. Pense o que quiser. Mas lembre-se, sem mim, você volta para o apartamento de 2 quartos no Tatuapé. Sem as bolsas, sem as joias, sem os restaurantes. É isso que você quer. Vitória olhou para o homem à sua frente, não o marido que pensava ter, mas um estranho cujo verdadeiro rosto finalmente se revelava. O que eu quero, respondeu ela leitamente, é um marido que não me transforme em cúmplice de um crime contra a própria mãe. Que não veja em mim apenas uma conquista a ser exibida. Que não me faça escolher entre dignidade e conforto. Ela retirou a aliança do dedo e a colocou sobre a mesa. Você tem razão em uma coisa, Rômulo, não nos conhecemos realmente. Mas agora estamos começando a conhecer. O sol havia se posto completamente agora, deixando o escritório na penumbra. Iracema acionou o interruptor, e a luz repentina pareceu marcar o início de um novo capítulo nas vidas de todos os presentes. O que acontece agora? Perguntou Vitória, olhando não para Rômulo, mas para Iracema. A matriarca dos Castelo estudou a jovem por um longo momento antes de responder. Agora, todos nós enfrentamos a verdade. Por mais dolorosa que seja. Uma semana depois da revelação devastadora, Vitória observava a chuva pela janela do pequeno apartamento de sua irmã Celina no Tatuapé. As malas que trouxera da cobertura que dividia com Rômulo estavam empilhadas em um canto, ainda semi-abertas, como se ela não estivesse pronta para aceitar aquela mudança como definitiva. Mais chá, ofereceu Celina, 5 anos mais nova e infinitamente mais sensata que Vitória. Obrigada, murmurou Vitória, aceitando a xícara fumegante. Me sinto uma idiota completa. Não é sua culpa que ele seja um mentiroso, argumentou Celina, sentando-se ao seu lado no sofá gasto. Como você poderia saber? O telefone de Vitória vibrou com uma mensagem. Era a quinta de Rômulo apenas naquela manhã. Precisamos conversar. Tenho uma proposta. É sobre nosso futuro. Nos encontre hoje às 14 horas no Café Belmiro.
Celina espiou a mensagem por cima do ombro da irmã. Você não vai, né? Vitória suspirou. Não sei. Talvez eu deva ouvir o que ele tem a dizer. Depois de tudo o que ele fez? Tentar te transformar em cúmplice de um crime. 3 anos de casamento não desaparecem em uma semana, Celina, respondeu Vitória, contemplando a aliança que havia recolocado no dedo após sair da mansão dos Castelo. Além disso, preciso pegar o restante das minhas coisas. O telefone voltou a vibrar. Desta vez, era uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Vitória, aqui é Talita, assistente da senhora Iracema Castelo. Dona Iracema gostaria de convidá-la para um almoço hoje. É importante. Por favor, confirme se pode comparecer às 13 horas na confeitaria Dulcina. Vitória franziu o senho. Minha sogra quer me encontrar, 1 hora antes do horário que Rômulo marcou. Interessante timing, comentou Celina. O que será que ela quer? Não faço ideia. Não nos falamos desde aquele dia. A campainha tocou, sobressaltando as irmãs. Celina foi atender e retornou com uma expressão intrigada e um envelope nas mãos. Entrega para você. Vitória abriu o envelope e encontrou documentos jurídicos. Ao ler o conteúdo, seu rosto perdeu a cor. O que foi? Perguntou Celina, alarmada. Rômulo entrou com pedido de divórcio, respondeu Vitória, incrédula. Ele está me acusando de tentar aplicar golpe na família dele, e exigindo reembolso de investimentos feitos em minha carreira no valor de 350 mil reais. Celina arrancou os papéis das mãos da irmã. Isso é absurdo. Você nem sabia do cartão clonado. Diz aqui que eu conscientemente tentei utilizar um cartão bancário obtido de forma fraudulenta, Vitória leu, sua voz tremendo. E que aproveitei minha posição de esposa para tentar acessar o patrimônio da família Castelo de forma ilícita. Ele está invertendo tudo, exclamou Celina. Foi ele quem clonou o cartão da mãe. Vitória deixou os papéis caírem sobre a mesa, atordoada. Seu telefone vibrou novamente com outra mensagem de Rômulo. Viu os documentos? Podemos resolver isso de forma amigável se você cooperar. No café, hoje. Isso é chantagem, murmurou Celina. Vitória cobriu o rosto com as mãos. O que eu faço agora? Não tenho dinheiro para um advogado. Meus contratos como influenciadora praticamente acabaram depois que me casei e Rômulo disse que não precisava mais trabalhar. Litigiosa como sempre, soou uma nova voz. As irmãs viraram-se para ver Anete, a mãe delas, parada na porta da cozinha. Com 58 anos, cabelos grisalhos sempre impecavelmente penteados e olhar perspicaz, Anete havia criado as 2 filhas sozinha após a morte prematura do marido. Mãe, não ouvi você chegar, disse Vitória, tentando esconder os documentos. Seu pai também tentou isso quando nos separamos brevemente, comentou Anete, aproximando-se para examinar os papéis. Intimidação legal. É o recurso dos covardes. Celina olhou para a mãe, surpresa. Você e pai se separaram? Nunca soube disso. Por 3 meses, quando vocês eram muito pequenas, revelou Anete. Ele teve um caso. Quis voltar. Tentou me assustar com processos para eu aceitá-lo de volta sem condições. E o que você fez? Perguntou Vitória. Um sorriso enigmático surgiu no rosto de Anete. Fui mais esperta. Como você também será. Ela apontou para o telefone de Vitória. Confirme o almoço com sua sogra. E depois, confirme o café com seu marido. O quê? Por quê? Porque informação é poder, minha filha, respondeu Anete. E antes de entrar em uma batalha, você precisa conhecer o campo e todos os jogadores. Vitória olhou para a mãe com nova admiração. Sempre a vira como uma professora primária simples e tradicional, mas agora percebia que havia muito mais em Anete do que aparentava. E quanto ao advogado? Perguntou Celina. Não podemos pagar alguém do nível dos advogados dos Castelo. Anete retirou um cartão de visita da bolsa. Lisandra Queiroz. Foi minha aluna há muitos anos. Hoje é uma das melhores advogadas de família da cidade. Deve um favor para mim. Vitória pegou o cartão, sentindo uma pequena chama de esperança acender-se em meio ao desespero. Por que nunca nos contou sobre essa separação? Perguntou. Porque seu pai e eu superamos aquilo e construímos algo novo e melhor, respondeu Anete. Mas primeiro, tive que mostrar a ele que não me deixaria intimidar.
Ela pegou o telefone de Vitória e digitou uma resposta para Iracema: agradeço o convite. Estarei lá às 13 horas. Em seguida, respondeu a Rômulo: recebi os documentos. Nos vemos às 14 horas para discutir. Agora, disse Anete, devolvendo o telefone, vamos ligar para Lisandra. Você tem um almoço e um café para se preparar. Enquanto discava o número, Vitória percebeu que estava no meio de uma batalha muito maior do que imaginava. De um lado, Rômulo e suas acusações. Do outro, Iracema e seus motivos ainda obscuros. E ela, Vitória, pela primeira vez desde que se casara, precisaria descobrir exatamente de que lado estava, ou se deveria criar um lado completamente novo. A confeitaria Dulcina, com seus lustres de cristal e móveis em estilo Belle Époque, representava tudo o que Vitória havia deixado para trás ao sair da casa dos Castelo. Vestida com um discreto vestido azul marinho, um dos poucos que não havia comprado com o cartão de Rômulo, ela chegou pontualmente às 13 horas. Iracema já a esperava em uma mesa reservada nos fundos, longe de olhares curiosos. Aos 68 anos, a matriarca dos Castelo mantinha a postura impecável de quem conquistou seu lugar no mundo à força de determinação. Obrigada por vir, disse Iracema, indicando a cadeira à sua frente. Imagino que não tenha sido uma decisão fácil. Confesso que fiquei surpresa com o convite, respondeu Vitória, sentando-se com cuidado. Especialmente considerando as circunstâncias. A garçonete aproximou-se, e Iracema pediu chá de jasmim para ambas. Apenas quando ficaram sozinhas novamente, ela falou. Recebi uma ligação do Dr. Mendes esta manhã. O advogado de Rômulo. Vitória sentiu o estômago apertar. Sobre o processo de divórcio. Sim. Meu filho está decidido a transformar você em vilão desta história. Iracema estudou o rosto da nora. Você recebeu os documentos, presumo. Sim. As acusações são absurdas. São mentiras, corrigiu Iracema com firmeza. E mentiras particularmente cruéis. O chá chegou, criando uma pausa na conversa. Vitória observou a sogra com cautela, e segura sobre onde aquela conversa levaria. Eu não sabia sobre o cartão, Dona Iracema disse finalmente. Nunca teria aceitado se soubesse. Eu sei, respondeu a matriarca simplesmente. Conheço meu filho. E aprendi a conhecer você nos últimos 3 anos. Não é uma golpista. É apenas uma jovem que se apaixonou pelo homem errado. Algo na voz de Iracema, uma nota de compreensão, talvez até de carinho, fez com que os olhos de Vitória se inchassem de lágrimas. Por que me chamou aqui? Perguntou, tentando manter a compostura. Iracema abriu sua elegante bolsa de couro e retirou um envelope. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Do tipo que poderia mudar sua vida. Iracema empurrou o envelope pela mesa. Dentro está um cheque de 500 mil reais. É seu, sem condições, independente do que decidir fazer a seguir. Vitória olhou para o envelope como se fosse uma serpente prestes a dar o bote. Por quê? Porque meu filho está tentando destruir sua reputação e deixá-la na miséria como punição por você ter escolhido a verdade em vez dele. Iracema tomou um gole de chá. E porque, de certa forma, me sinto responsável por não ter percebido antes o que Rômulo estava fazendo com você. Não entendo, o que quer em troca? Um sorriso enigmático formou-se nos lábios da matriarca. Quero apenas o que você já demonstrou ter, coragem para enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa seja. Vitória abriu o envelope com dedos trêmulos. O cheque era real, 500 mil reais em seu nome. Com este dinheiro, você pode recomeçar sua vida, continuou Iracema. Contratar um bom advogado. Talvez até retomar sua carreira. Sem dever nada a ninguém. Era uma fortuna. Mais dinheiro do que Vitória jamais havia possuído. A tentação de aceitar imediatamente era enorme, mas algo a incomodava. Por que está fazendo isso? Rômulo é seu filho. Precisamente por ele ser meu filho é que não posso permitir que continue este caminho de destruição. Iracema inclinou-se para a frente. O que você não sabe, Vitória, é que você não é a primeira. O que quer dizer? Antes de você, houve outras. Mulheres que Rômulo usou, manipulou e depois descartou quando não serviam mais aos seus propósitos. A diferença é que você foi a única com quem ele se casou. A revelação caiu como um peso sobre Vitória. Thalita mencionou algo assim.
Thalita trabalha comigo há 15 anos. Ela viu o padrão se repetir. Iracema fez uma pausa. O que meu filho não sabe é que, ao longo dos anos, eu compensei silenciosamente as vítimas dele. Mulheres que perderam empregos, apartamentos, reputações, por causa das manipulações de Rômulo. Vitória sentiu-se nauseada. Por que nunca o confrontou? Confrontei. Muitas vezes. Augusto também. A voz de Iracema falhou levemente. Mas uma mãe sempre espera que o filho mude, que amadureça. Até que um dia, percebe que a proteção se tornou cumplicidade. O relógio na parede marcava 13h40. Em 20 minutos, Vitória deveria encontrar Rômulo no café. Ele quer me ver às 14 horas, revelou. Disse que tem uma proposta. Iracema assentiu lentamente. Imaginei que faria algo assim. Você sabe o que ele vai oferecer? Retirar as acusações se eu confirmar que você estava ciente do cartão. Que foi ideia sua. As palavras saíram com dificuldade, como se confessar o plano de Rômulo fosse, em si, uma traição. Para sua surpresa, Iracema sorriu. E você está considerando aceitar? Claro que não, exclamou Vitória, indignada. Jamais mentiria assim. Mesmo que isso significasse um divórcio tranquilo. Sem escândalos, sem acusações. Vitória sentou-se mais ereta, uma nova determinação tomando conta dela. Prefiro enfrentar as mentiras dele do que criar as minhas. Iracema observou-a com aprovação evidente. É por isso que o cheque é seu, independentemente do que decidir. Você já demonstrou ter mais caráter que meu próprio filho. O que devo fazer agora? Perguntou Vitória, ainda segurando o cheque. Vá ao encontro com Rômulo, respondeu Iracema, levantando-se. Ouça o que ele tem a dizer. Mas antes. Ela fez um gesto, e Benício, o advogado, aproximou-se de uma mesa próxima que Vitória não havia notado. Dr. Fontes preparou alguns documentos que podem ser úteis. Benício colocou uma pasta sobre a mesa. Evidências da fraude do cartão. Registros de chamadas provando que Rômulo planejou tudo. E, mais importante, uma declaração assinada por Dona Iracema isentando você de qualquer envolvimento. Isso muda tudo, murmurou Vitória, folheando os documentos. Use como achar melhor, disse Iracema. Mas lembre-se, meu filho é perigoso quando se sente encurralado. Enquanto pagava a conta, Iracema fez uma última pergunta. O que você realmente quer, Vitória? Não apenas do divórcio, mas da vida. A pergunta pegou Vitória de surpresa. Durante 3 anos, seus desejos haviam sido substituídos pelos de Rômulo. Seus sonhos, relegados a segundo plano. Quero recomeçar, respondeu finalmente. Recuperar quem eu era antes de me perder neste casamento. E provar que posso construir algo por mim mesma. Iracema assentiu, satisfeita. Então use estas ferramentas para conquistar sua liberdade. O resto, você construirá com suas próprias mãos. Enquanto caminhava para o Café Belmiro, Vitória sentia o peso do cheque em sua bolsa e o poder dos documentos em suas mãos. Pela primeira vez desde que descobrira a traição de Rômulo, ela não se sentia uma vítima. Estava pronta para o confronto. E, mais importante, estava pronta para o que viria depois. O Café Belmiro ficava a apenas 2 quadras da confeitaria Dulcina, mas para Vitória, o trajeto parecia um abismo entre 2 mundos. A cada passo, ensaiava mentalmente o que diria a Rômulo, como reagiria às suas manipulações. Ao entrar no café, avistou-o imediatamente. Rômulo Castelo, impecável em seu terno italiano, cabelos perfeitamente penteados, sorriso confiante de quem jamais duvidou de seu poder de persuasão. Por um momento fugaz, Vitória lembrou-se de por que se apaixonara por ele, aquela segurança magnética que agora sabia ser apenas a arrogância de quem sempre teve tudo. Pontual como sempre, comentou ele, levantando-se para beijá-la no rosto. Ela desviou sutilmente, escolhendo sentar-se sem o contato. Vamos direto ao ponto, Rômulo, disse ela, mantendo a voz baixa mas firme. Por que essas acusações absurdas? Você sabe que não tive nada a ver com a clonagem do cartão. Rômulo tomou um gole de seu café expresso, estudando-a por cima da xícara. Negócios, querida. Apenas negócios. Seu tom era casual, como se discutissem o clima. Minha mãe declarou guerra, e preciso de aliados. Aliados, repetiu ela,
Incrédula. Você me transformou em cúmplice sem meu conhecimento, e agora quer me transformar em uma mentirosa para salvar sua pele. Prefiro o termo parceira estratégica, respondeu ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Pense bem, Vitória. O que ganha seguindo o lado da minha mãe? Um divórcio escandaloso, sua reputação destruída, dívidas que nunca poderá pagar. Dívidas que você inventou, rebateu ela. Rômulo deu de ombros. Detalhes. O importante é que tenho uma proposta muito mais interessante. Ele retirou um envelope de dentro do paletó e o deslizou pela mesa, um gesto estranhamente similar ao que Iracema havia feito uma hora antes. O que é isso? Um acordo de divórcio amigável. Sem acusações, sem processo litigioso. Você mantém um apartamento no Itaim, o carro, uma pensão mensal generosa por 2 anos. Tudo o que precisa fazer é assinar uma declaração confirmando que minha mãe estava ciente do cartão e autorizou seu uso. Vitória abriu o envelope, fingindo interesse enquanto seu coração acelerava. As condições pareciam generosas à primeira vista, uma saída fácil, confortável. A tentação era real. Por que sua mãe faria isso? Perguntou, ganhando tempo. Dar acesso ao cartão dela. Culpa, respondeu Rômulo prontamente. Ela sempre se sentiu culpada por como meu pai estruturou o testamento, limitando meu acesso ao patrimônio que é meu por direito. Esta foi a forma dela compensar, sem oficializar nada. A mentira era tão bem construída que, se Vitória não conhecesse a verdade, poderia até acreditar. Era assim que ele havia operado durante todo o casamento: mentiras plausíveis, explicações convincentes, sempre manipulando a realidade a seu favor. Estou surpresa que você ainda queira me dar algo, considerando suas acusações, comentou ela, mantendo o jogo. Rômulo relaxou visivelmente, interpretando sua aparente consideração como um sinal de rendição. Não guardo ressentimentos, Vitória. Fomos bons juntos por 3 anos. E sei que você foi manipulada pela minha mãe tanto quanto eu. Como assim? Ele inclinou-se, baixando a voz conspiratoriamente. Minha mãe sempre teve ciúmes das mulheres na minha vida. Fez o mesmo com minhas namoradas anteriores. É um jogo de controle para ela. Vitória sentiu um calafrio ao perceber como ele distorcia a realidade para se encaixar em sua narrativa. Quantas outras mulheres haviam acreditado nestas mesmas mentiras? E se eu concordar, o que acontece depois? O sorriso de Rômulo se alargou, o sorriso de um predador que vê a presa se aproximando da armadilha. Assinamos os papéis hoje mesmo. Amanhã você dá seu depoimento ao meu advogado. Em 1 semana, tudo estará resolvido e você poderá seguir sua vida com conforto. E você? O que ganha com isso? Recupero meu lugar nas empresas Castelo. A carta do meu pai se torna irrelevante se provarmos que minha mãe estava agindo de má fé. Ele checou o relógio de grife. Então, temos um acordo? Dr. Mendes está esperando em seu escritório a apenas 3 quadras daqui. Era o momento da verdade. Vitória respirou fundo, sentindo o peso dos documentos de Iracema em sua bolsa e o cheque que representava sua independência. Tenho uma pergunta antes de decidir, disse ela, mantendo a voz controlada. Quem é Janaína Vasconcelos? A mudança na expressão de Rômulo foi sutil, mas inconfundível, um lampejo de pânico rapidamente mascarado. Não faço ideia de quem está falando. Curioso. Porque tenho aqui, ela retirou um dos documentos da pasta que Benício havia preparado, uma transferência de R$ 120 mil da conta conjunta das empresas Castelo para esta moça em março do ano passado. Exatamente quando você disse que estávamos com problemas financeiros e tive que cancelar nossa viagem para Nova York. Isso é. Rômulo hesitou, recompondo-se rapidamente. Um investimento comercial. Parte do marketing da concessionária. E Débora Lima? Outro investimento comercial que recebeu R$ 95 mil em julho. O rosto de Rômulo endureceu. Onde conseguiu esses documentos? Vitória ignorou a pergunta. É interessante como você sempre encontra mulheres para investir, não é? Sua mãe me contou sobre as outras antes de mim. As que você usou e descartou. Minha mãe é uma mentirosa manipuladora, sibilou ele, abandonando a fachada charmosa. Não acredite em nada que ela diga. O problema, Rômulo, é que não consigo mais acreditar em você. Vitória retirou o restante dos documentos. Tenho aqui provas da clonagem do cartão.
registros das suas ligações para o falsificador. E uma declaração da sua mãe me isentando de qualquer envolvimento. O rosto de Rômulo perdeu a cor, sua expressão oscilando entre incredulidade e fúria. Você esteve com ela hoje, concluiu, os olhos estreitando-se. Antes de vir me encontrar. Sim. E diferente de você, ela me ofereceu ajuda sem exigir mentiras em troca. Rômulo soltou uma risada amarga. E você acreditou? Minha mãe não ajuda ninguém sem um motivo ulterior. Qual foi o preço, Vitória? O que ela pediu em troca? Nada, respondeu Vitória simplesmente. Apenas que eu seguisse minha consciência. Com um movimento rápido, Rômulo tentou agarrar os documentos, mas Vitória já os havia guardado de volta na bolsa. São cópias, informou ela calmamente. Os originais estão seguros com meu advogado. Seu advogado, repetiu ele, incrédulo. Você não tem dinheiro para um advogado. Tenho agora. A compreensão do que havia acontecido lentamente se formou no rosto de Rômulo, substituindo a arrogância por algo mais perigoso, desespero. Então é isso? Está se vendendo para minha mãe? Tornando-se sua marionete contra mim? Não, Rômulo. Estou escolhendo a verdade. E a verdade é que você tentou me usar como instrumento para roubar sua própria mãe. Mentiu para mim durante todo o nosso casamento. E agora, tenta me chantagear para mentir por você. Ela levantou-se, colocando algumas notas sobre a mesa pelo café que nem havia tocado. Nosso divórcio não será nem um pouco amigável, Rômulo. Mas será honesto. E quando terminar, você entenderá que nem todas as mulheres podem ser compradas ou manipuladas. Quando Vitória virou-se para sair, sentiu a mão dele agarrar seu pulso com força excessiva. Você não vai querer me ter como inimigo, ameaçou ele, a voz baixa e perigosa. Solte meu braço, respondeu ela com firmeza. Pessoas estão olhando. Era verdade. Vários clientes do café observavam a cena, alguns já com celulares em mãos, prontos para registrar qualquer escalada. Rômulo soltou-a lentamente, recompondo a fachada de civilidade. Isso não acabou, Vitória. Pelo contrário, respondeu ela, ajeitando a bolsa no ombro. Isso está apenas começando. E desta vez, as regras são minhas. Ao sair do café para o ar livre da tarde paulistana, Vitória sentiu um misto de terror e euforia. Havia confrontado o homem que a traíra de todas as formas possíveis. Tinha escolhido o caminho mais difícil, mas também o único com o qual poderia viver em paz. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sou Lisandra Queiroz, advogada indicada por sua mãe. Tenho horário disponível hoje às 16 horas. Venha preparada para me contar tudo desde o início. Vamos construir sua defesa. Vitória respirou fundo e digitou sua resposta. Estarei lá. E tenho muito a contar. A batalha estava declarada. E pela primeira vez desde que todo aquele pesadelo começara, Vitória não se sentia mais como uma vítima, mas como uma guerreira pronta para lutar por sua dignidade e seu futuro. 3 meses se passaram desde o confronto no Café Belmiro. O outono paulistano tingia as árvores de tons dourados enquanto Vitória subia os degraus do Fórum João Mendes, acompanhada por Lisandra Queiroz, sua advogada. Aos 45 anos, Lisandra emanava confiança em seu tailleur cinza impecável e cabelos prateados presos em um coque severo. Lembre-se do que combinamos, instruiu Lisandra enquanto atravessavam os detectores de metal. Respostas curtas e diretas. Sem emoção excessiva, sem provocações. Deixe que os documentos falem por si. Estou nervosa, admitiu Vitória. E se o juiz acreditar nele? Os fatos estão do nosso lado, respondeu a advogada com serenidade. Confie no processo. A sala de audiências já estava quase cheia quando entraram. Do outro lado, Rômulo conversava intensamente com seu advogado, Dr. Mendes, um homem de expressão severa e pasta de couro de crocodilo. Quando notou a chegada de Vitória, Rômulo lançou-lhe um olhar gélido. Durante os últimos meses, ele havia transformado a vida dela em um inferno. Rumores espalhados entre antigos contratantes sobre sua desonestidade. Uma campanha de difamação velada nas redes sociais. Até mesmo ameaças de processo contra sua mãe e irmã por invasão de propriedade quando foram buscar o restante dos pertences de Vitória no apartamento que dividiam. Mas cada ataque apenas fortalecera sua determinação. Com o cheque de Iracema, Vitória havia não apenas contratado Lisandra,
mas também investido em um pequeno estúdio fotográfico no Tatuapé, retomando sua carreira de influenciadora com um novo foco: moda acessível para mulheres reais. A ironia de abandonar as marcas de luxo que tanto prezara durante o casamento não lhe escapava. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça quando a juíza Nara Fontoura entrou. Uma mulher negra de meia idade com olhar perspicaz e reputação de rigorosa imparcialidade. A audiência começou com as alegações iniciais. Dr. Mendes apresentou Rômulo como vítima de uma conspiração entre a ex-esposa e a mãe, motivadas por ganância e vingança. Pintou Vitória como uma oportunista que havia se casado por interesse e agora tentava extorquir a família Castelo após ser descoberta em suas fraudes. Quando chegou a vez de Lisandra, sua abordagem foi cirúrgica. Vossa Excelência, os fatos são simples e documentados. O Sr. Castelo clonou o cartão bancário de sua mãe sem consentimento. Entregou-o à esposa, mentindo sobre sua origem e autorização. Quando descoberto, tentou usar a esposa como bode expiatório e agora busca intimidá-la com acusações fabricadas para silenciá-la. Não estamos diante de um drama familiar, mas de um caso claro de fraude bancária, coação e difamação. As horas seguintes foram intensas. Testemunhas chamadas, provas apresentadas, argumentos rebatidos. Rômulo mantinha uma fachada de dignidade ofendida, ocasionalmente balançando a cabeça como se cada evidência contra ele fosse uma absurda distorção da verdade. O momento decisivo veio quando Iracema Castelo foi chamada como testemunha. Aos 68 anos, ela emanava uma autoridade serena ao subir ao banco. Senhora Castelo, começou Dr. Mendes, a senhora e seu filho têm um histórico de desentendimento sobre a gestão do patrimônio familiar, correto? Temos desentendimento sobre ética e responsabilidade, corrigiu Iracema calmamente. O patrimônio é apenas onde essas diferenças se manifestam. A senhora não aprova o estilo de vida de seu filho e sua ex-nora. Não aprovo desonestidade, doutor. O estilo de vida de cada um é escolha pessoal, desde que financiado honestamente. Dr. Mendes mudou de tática. A senhora não deu permissão para que seu filho e esposa utilizassem seu cartão bancário. Absolutamente não. Mesmo informalmente? Um entendimento familiar, talvez? Dr. Mendes, respondeu Iracema com firmeza, construí um império a partir do nada. Sou conhecida no mercado pela meticulosidade com que administro recursos. A sugestão de que eu entregaria um cartão sem limites para gastos frívolos é não apenas falsa, mas insultuosa à minha inteligência empresarial. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza Fontoura interveio. Senhora Castelo, a senhora está ciente de que seu testemunho prejudica diretamente seu filho neste processo? Estou, Vossa Excelência, respondeu Iracema, olhando diretamente para Rômulo. E estou ciente de que é precisamente nos momentos mais difíceis que demonstramos nosso verdadeiro caráter. Meu filho precisa enfrentar as consequências de suas escolhas para ter qualquer esperança de redenção. Durante o intervalo, Vitória encontrou-se sozinha por um momento no corredor quando Rômulo aproximou-se, verificando que não havia testemunhas por perto. Ainda há tempo de reconsiderar, murmurou ele, a voz uma mistura de ameaça e súplica. Retiramos as acusações mútuas, dividimos os bens, cada um segue seu caminho. Tarde demais, Rômulo, respondeu ela, mantendo distância segura. Você escolheu este caminho quando tentou me transformar em cúmplice e depois em vilã. Você não entende o que está em jogo, insistiu ele. Se eu perder este caso, perco tudo. Minha posição nas empresas, meu futuro, minha reputação. Como todas aquelas mulheres antes de mim perderam quando você acabou com elas? Perguntou Vitória. Como tentou acabar comigo? O rosto dele endureceu. Você vai se arrepender. Já me arrependi de muita coisa, Rômulo. De ter acreditado em você, principalmente. Mas nunca vou me arrepender de escolher a verdade. Quando a audiência recomeçou, a tensão era palpável. A juíza Fontoura revisou meticulosamente cada documento, cada depoimento. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela proferiu sua decisão. Este tribunal encontra evidências suficientes para rejeitar integralmente as acusações movidas pelo Sr. Rômulo Castelo contra a Sra. Vitória Mendonça. Mais que isso, as provas apresentadas sustentam as contra-acusações de fraude, difamação e assédio processual. Vitória mal conseguia respirar enquanto a juíza continuava. O divórcio é concedido por culpa exclusiva do requerente.
A requerida mantém direito à partilha equitativa dos bens adquiridos durante o casamento, excluindo-se aqueles comprovadamente adquiridos com recursos obtidos de forma fraudulenta. A juíza olhou diretamente para Rômulo. Adicionalmente, este tribunal encaminha os documentos referentes à fraude bancária ao Ministério Público para as devidas providências criminais. O Sr. Castelo está proibido de fazer qualquer contato com a Sra. Mendonça, sob pena de detenção imediata. Quando a sessão foi encerrada, Vitória permaneceu sentada, atordoada pela magnitude da vitória. Não era apenas o fim de um casamento tóxico, era o reconhecimento oficial de sua inocência e da culpa de Rômulo. Vencemos, sussurrou Lisandra, apertando seu ombro gentilmente. Do outro lado da sala, Rômulo parecia devastado, sua fachada de confiança completamente desmoronada enquanto Dr. Mendes falava rapidamente em seu ouvido. Ao sair do tribunal, Vitória encontrou sua mãe, irmão, surpreendentemente, Iracema Castelo aguardando. Está feito, disse Vitória, ainda processando a realidade da situação. Anete abraçou a filha com força. Você foi mais corajosa do que jamais imaginei. Obrigada por me ensinar a lutar, mãe. Iracema aproximou-se, o rosto marcado por uma complexa mistura de emoções. Sinto muito pelo que meu filho fez a você. Não é sua culpa, respondeu Vitória sinceramente. De certa forma, contrapôs Iracema. Cada pai e mãe colhe os frutos das sementes que plantou, mesmo quando tenta fazer o melhor. Ela hesitou. O que fará agora? Vitória olhou para o céu azul de São Paulo, sentindo o peso dos últimos meses finalmente começando a se dissipar. Vou reconstruir minha vida. Um dia de cada vez. Enquanto o pequeno grupo deixava os degraus do tribunal, Vitória percebeu que o cheque de Iracema havia sido muito mais que dinheiro, havia sido a oportunidade de encontrar sua própria força. A jornada para a recuperação completa seria longa, mas pela primeira vez em muito tempo, ela olhava para o futuro não com medo, mas com esperança. E isso, percebeu, era a vitória mais importante de todas. Um ano após o julgamento que transformou sua vida, Vitória observava a chuva pela janela de seu estúdio fotográfico no Tatuapé. A Autêntica havia se tornado um pequeno fenômeno nas redes sociais, um espaço dedicado à moda acessível e histórias reais de superação feminina. Longe do glamour superficial que marcará sua vida anterior, Vitória encontrara propósito em ajudar outras mulheres a redescobrirem seu valor além das aparências. O sino da porta tilintou, anunciando uma visita. Vitória virou-se, esperando ver Celina, que gerenciava a parte administrativa do estúdio. Em vez disso, deparou-se com Talita, a ex-assistente de Iracema Castelo. Talita? Que surpresa! Exclamou Vitória, aproximando-se para cumprimentá-la. Espero não estar interrompendo, disse Talita, sacudindo o guarda-chuva. Tentei ligar, mas seu telefone estava desligado. Vitória verificou o aparelho. Bateria descarregada. Dia corrido. Aconteceu alguma coisa. A expressão de Talita era grave. Infelizmente, sim. Iracema sofreu um AVC ontem à noite. Está internada no Hospital Albert Einstein. Vitória sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Apesar de todos os conflitos com Rômulo, ela e a ex-sogra haviam mantido uma relação de respeito mútuo ao longo do último ano. É grave. Os médicos conseguiram estabilizá-la, mas... Talita hesitou. Ela pediu para vê-la. Especificamente você. Eu? Por quê? Não sei ao certo. Mas tem a ver com Rômulo. Ao ouvir aquele nome, Vitória sentiu um arrepio. Desde o julgamento, Rômulo havia desaparecido completamente de sua vida, forçado pela ordem judicial de afastamento, segundo boatos, exilado em algum país europeu após o escândalo financeiro que destruiu sua reputação em São Paulo. Ele está lá? Perguntou, incapaz de esconder a apreensão em sua voz. Não, respondeu Talita. É justamente esse o problema. 2 horas depois, Vitória caminhava pelos corredores assépticos do Einstein, acompanhada por Benício, o advogado dos Castelo, que a encontrara na recepção. O homem de cabelos grisalhos parecia ter envelhecido uma década desde a última vez que o vira. Agradeço por ter vindo, disse ele enquanto aguardavam o elevador. Sei que não é uma situação confortável para você. Como ela realmente está? Perguntou Vitória. Estável, mas frágil. O AVC afetou o lado esquerdo do corpo. Benício ajustou os óculos.
Mas a mente continua afiada como sempre. E qual é a urgência que justifica me chamar aqui? O elevador chegou, e eles entraram. Apenas quando as portas se fecharam, Benício respondeu. Rômulo esvaziou as contas offshore da família. Aproximadamente 23 milhões de reais. Vitória olhou, atônita. Como isso é possível? Pensei que ele havia perdido acesso a tudo. As contas oficiais, sim. Mas estas eram reservas estratégicas que Augusto havia criado anos atrás. Iracema cometeu o erro de manter Rômulo como segundo titular, caso algo acontecesse a ela. E o que isso tem a ver comigo? Benício suspirou. Iracema acredita que você é a única pessoa que pode ajudar a encontrá-lo antes que seja tarde demais. A suíte hospitalar onde Iracema estava internada mais parecia um quarto de hotel de luxo. A matriarca dos Castelo repousava contra travesseiros brancos, o lado esquerdo do rosto levemente caído, mas os olhos tão penetrantes quanto Vitória se lembrava. Vitória, chamou Iracema, a voz ligeiramente arrastada. Obrigada por vir. Como está se sentindo? Perguntou Vitória, aproximando-se hesitante. Como alguém que acabou de ser traída pelo próprio filho. De novo. Apesar da fragilidade física, a ironia permanecia intacta. Vitória sentou-se na cadeira ao lado da cama. Benício me contou sobre o dinheiro. 23 milhões. A reserva de emergência da família, confirmou Iracema. Rômulo aguardou pacientemente todo este tempo. Esperou que eu baixasse a guarda. E quando soube do meu problema cardíaco? Problema cardíaco? Pensei que fosse um AVC. O AVC foi consequência. Há 3 meses descobri que precisaria de uma cirurgia no coração. Iracema fez uma pausa. Cometi o erro de atualizar meu testamento e informar Rômulo sobre minha condição. Achei que ele havia mudado. O silêncio pesou entre elas por um momento. Por que me chamou aqui? Perguntou finalmente Vitória. O que posso fazer? Iracema fez um gesto para Benício, que entregou a Vitória um envelope. 2 dias antes de sacar o dinheiro, Rômulo enviou isso ao meu escritório. Dentro do envelope havia uma carta manuscrita e uma fotografia. Vitória examinou a imagem primeiro. Mostrava Rômulo em um café em Lisboa, abraçado a uma mulher loira que parecia estranhamente familiar. Esta é Janaína Vasconcelos, confirmou Iracema. A mesma mulher para quem ele transferiu 120 mil reais durante seu casamento. Vitória sentiu um nó no estômago ao lembrar-se daquele nome, uma das provas que apresentará contra Rômulo no tribunal. Eles estão juntos desde antes do divórcio, constatou ela. Aparentemente, por muito mais tempo do que imaginamos, disse Iracema. Leia a carta. A caligrafia de Rômulo era elegante e precisa, como tudo em sua fachada cuidadosamente construída. Mãe, quando receber esta carta, já estarei longe. Os últimos meses foram um inferno que você e Vitória criaram para mim. Perdi minha posição, minha reputação, quase minha liberdade. Mas a vida tem um senso de justiça peculiar. Enquanto você se ocupava destruindo seu único filho, eu encontrava consolo nos braços de alguém que realmente me valoriza pelo que sou. Alguém que esteve ao meu lado por muito mais tempo do que você imagina. Janaína não é apenas minha amante há 5 anos. Ela é sua nora não oficial. A mulher que deveria ter ocupado o lugar que dei à Vitória, não fosse pelo seu julgamento constante. Sei sobre sua condição cardíaca. Sei que tentou me excluir completamente do seu testamento. Então tomei apenas o que me é devido por direito. Considere os 23 milhões um adiantamento da minha herança. Não tente me encontrar. Quando ler isto, já estaremos em um lugar onde seu dinheiro e influência não podem nos alcançar. Rômulo. Vitória devolveu a carta, sentindo-se nauseada. 5 anos? Estávamos casados há apenas 3. Exatamente, disse Iracema. O que significa que ele já estava com ela quando conheceu você. A revelação caiu como um peso sobre Vitória. Não bastasse tudo que Rômulo havia feito, descobrir que seu casamento inteiro fora baseado em uma mentira ainda mais profunda era devastador. Sinto muito, murmurou. Mas continuo sem entender como posso ajudar. Iracema ajeitou-se nos travesseiros com esforço. Janaína Vasconcelos. Você a conhece? Eu? Nunca a vi na vida. Não diretamente. Mas ela seguia seu perfil nas redes sociais desde antes do seu casamento com Rômulo. Comentava em todas as suas publicações.
Vitória franziu o senho, tentando recordar. Espere. Aurora Boreal? Uma seguidora que sempre elogiava meus looks e pedia dicas. Precisamente, confirmou Benício, entregando-lhe um tablet. Estas são capturas de tela das interações de vocês ao longo dos anos. Vitória deslizou pelas imagens, reconhecendo o perfil. Uma mulher que parecia admirá-la, mas que na verdade estava monitorando cada passo seu enquanto mantinha um caso com seu marido. Isso é doentio, sussurrou. E é nossa única pista, disse Iracema. Precisamos encontrá-los antes que o dinheiro seja transferido para contas impossíveis de rastrear. Você conhece os padrões dela, os gostos, as referências. Informações que ela compartilhou pensando que estava falando com uma influenciadora, não com a futura esposa de seu amante. Vitória levantou-se, caminhando até a janela. A proposta era absurda, mas ao mesmo tempo, fazia um estranho sentido. Por que eu ajudaria? Depois de tudo que Rômulo fez? Iracema estendeu sua mão trêmula. Porque sei que você é melhor que nós. Melhor que a vingança que poderia sentir agora. E por quê? Ela hesitou. Estou oferecendo uma recompensa de 5 milhões de reais para recuperar o dinheiro. Vitória virou-se, surpresa. Não quero seu dinheiro, Iracema. Não é para você, respondeu a matriarca. É para sua fundação. Sei sobre o projeto que você está tentando iniciar para ajudar mulheres a recomeçarem após relacionamentos abusivos. A Fundação Recomeço era o sonho que Vitória cultivava silenciosamente, um espaço para oferecer suporte legal, psicológico e profissional a mulheres em situação vulnerável. Um projeto que exigiria um investimento muito além de suas possibilidades atuais. Como você sabe disso? Um sorriso fraco formou-se no rosto parcialmente paralisado de Iracema. Sempre fiz questão de saber o que acontece com pessoas que admiro. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Vitória sabia que não devia nada a Iracema ou aos Castelo. Poderia simplesmente recusar e voltar à vida que estava reconstruindo pacientemente. Mas havia algo mais em jogo, uma chance de transformar a traição final de Rômulo em algo positivo. De usar sua dor para criar algo que pudesse realmente fazer diferença. Vou precisar de acesso a todas as comunicações entre vocês, disse finalmente. Registros telefônicos, e-mails, qualquer coisa que possa indicar padrões ou preferências. Benício e Iracema trocaram olhares de alívio. E quero trabalhar com a Polícia Federal desde o início, continuou Vitória. Nada de investigações particulares ou métodos questionáveis. Claro, concordou Benício. Não faço isso pelo dinheiro, esclareceu Vitória. Faço porque ninguém merece ser roubado, nem mesmo por um filho. E por quê? Ela hesitou. Talvez seja hora de fechar este capítulo de uma vez por todas. Iracema assentiu lentamente. Obrigada. Enquanto deixava o hospital naquela noite chuvosa, Vitória sentia-se estranhamente energizada. A caçada a Rômulo e Janaína não seria apenas sobre dinheiro ou justiça. Seria o confronto final com o homem que havia tentado destruir sua vida. E desta vez, ela estaria completamente preparada. O restaurante Pátio Lisboa, situado no coração da capital portuguesa, resplandecia sob o sol do entardecer. Nas mesas externas, turistas e locais desfrutavam da brisa suave de outubro, alheios ao drama que estava prestes a se desenrolar. Em uma mesa discreta no canto, Vitória ajustava nervosamente o lenço que cobria parcialmente seu rosto, agora emoldurado por cabelos tingidos de castanho escuro. 3 meses de investigação meticulosa haviam culminado neste momento. Eles acabaram de chegar e formou a voz de Tadeu Cruz, o investigador da Polícia Federal, através do pequeno fone em seu ouvido. Mesa à direita, sob o toldo vermelho. Vitória virou-se discretamente, avistando-os imediatamente. Rômulo, bronzeado e relaxado em uma camisa linho, parecia ter rejuvenescido longe das pressões de São Paulo. Ao seu lado, Janaína Vasconcelos, a mulher que observara sua vida através das redes sociais por anos enquanto mantinha um caso com seu marido. Confirmado, murmurou Vitória para o microfone disfarçado em seu broche. Estou pronta. Lembre-se do plano, orientou Tadeu. Precisamos da confirmação sobre a transferência antes de agirmos. O plano era produto de semanas de análise das comunicações entre Janaína e a Aurora Boreal, o perfil que usará para seguir Vitória. Padrões emergiram. Sua obsessão por Lisboa, sua admiração pela Ilha da Madeira, sua fascinação por vinícolas.
A investigação bancária confirmou. Um casal brasileiro havia recentemente adquirido uma propriedade na vinícola Quinta do Encouro na Madeira. A armadilha estava pronta. Vitória respirou fundo e levantou-se, caminhando diretamente para a mesa do casal. 3 meses atrás, tal confronto a teria aterrorizado. Agora, sentia apenas uma calma determinação. Olá, Rômulo, disse ela, removendo os óculos escuros. Que coincidência encontrá-lo aqui. O choque no rosto de Rômulo foi instantâneo, uma palidez súbita seguida pelo pânico nos olhos. Janaína olhou de um para o outro, confusa, então reconheceu Vitória. Como você? Gaguejou Rômulo, recuperando-se rapidamente. O que está fazendo em Portugal? Vitória sorriu, puxando uma cadeira para se sentar. Estou de férias. Lisboa é maravilhosa nesta época do ano, não acha? Quase tão bonita quanto a Ilha da Madeira. A menção à Madeira fez Janaína agarrar instintivamente a bolsa com mais força, um gesto pequeno, mas revelador. Você não deveria estar aqui, disse Rômulo, sua voz agora um sibilo controlado. Existe uma ordem de afastamento. Que se aplica apenas em território brasileiro, completou Vitória calmamente. Além disso, foi você quem se aproximou de mim, tecnicamente. Através dela. Vitória virou-se para Janaína. Ou devo chamá-la de Aurora Boreal? O reconhecimento no olhar de Janaína confirmou tudo. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Anos me seguindo online, comentando em minhas fotos, fingindo ser minha fã, enquanto dormia com meu marido. Vitória mantinha um tom quase conversacional, como se discutissem o cardápio. Deve ter sido divertido para vocês, planejar tudo, me usar como fachada enquanto construíam sua própria história. Rômulo recuperou a compostura, seu charme habitual ressurgido como uma máscara bem ensaiada. Vitória, seja razoável. O que passou, passou. Estamos todos seguindo em frente. Com 23 milhões de reais roubados da sua mãe, questionou ela, elevando ligeiramente a voz. Dinheiro que você transferiu enquanto ela estava no hospital. Algumas cabeças nas mesas próximas se viraram. Rômulo lançou um olhar de advertência. Baixe a voz. Isso é um assunto familiar. Sua mãe quase morreu, Rômulo, continuou Vitória. O estresse da descoberta do roubo agravou sua condição cardíaca. Algo tremulou no olhar dele, uma hesitação, talvez remorso? Mas foi rapidamente suprimido. Minha mãe tem centenas de milhões. O que peguei é uma fração do que me é devido. Devido, repetiu Vitória, incredulidade em sua voz. Depois de tudo que ela fez por você? Depois de todas as chances que lhe deu? Janaína interveio, sua voz fria e calculista. Não viemos até aqui para sermos julgados por você. Rômulo apenas tomou o que é dele por direito. Agora, se nos der licença. Vocês não vão a lugar nenhum, respondeu Vitória. Nem você, nem o dinheiro que transferiram para a conta nas Ilhas Cayman ontem à noite. A expressão de choque no rosto de ambos confirmou a informação que a equipe de investigação havia conseguido apenas horas antes. Rômulo recuperou-se primeiro. Você está blefando. Banco Internacional de Grand Cayman, conta número 837920414, recitou Vitória, repetindo os dados que Tadeu acabará de soprar em seu ouvido. Ou prefere que eu mencione a compra da Quinta do Encouro na Madeira? A casa de 3 milhões de euros que vocês visitaram na semana passada. Rômulo empalideceu novamente. Janaína agarrou seu braço. Vamos embora. Agora, sussurrou ela. Tarde demais, disse Vitória, notando os homens que se posicionavam discretamente ao redor do restaurante. A Interpol está cooperando com a Polícia Federal Brasileira. As contas já foram congeladas. Rômulo levantou-se abruptamente. Você não entende com quem está lidando. Pelo contrário, respondeu Vitória, mantendo-se calma enquanto ele se inclinava ameaçadoramente. Entendo perfeitamente. Um homem que roubou a própria mãe, traiu a esposa desde o primeiro dia, e agora tenta fugir com dinheiro que não lhe pertence. Ele agarrou seu pulso com força. Você vai se arrepender disso. No mesmo instante, Tadeu e 2 agentes da Interpol surgiram ao lado da mesa. Rômulo Castelo, identificou-se Tadeu, mostrando sua identificação. Agente Tadeu Cruz, Polícia Federal Brasileira. O senhor está sendo detido para investigação sobre crimes financeiros internacionais. Por favor,
Solte a senhora Mendonça imediatamente. O restaurante inteiro observava agora, celulares registrando a cena. Rômulo, percebendo a situação, soltou o pulso de Vitória e tentou recuperar alguma dignidade. Isso é o absurdo. Sou um cidadão brasileiro em território estrangeiro. Vocês não têm jurisdição aqui. Temos um acordo de cooperação internacional, respondeu o agente da Interpol em português fluente. E um mandado emitido tanto no Brasil quanto em Portugal. Enquanto os agentes conduziam Rômulo e Janaína para fora do restaurante, Vitória permaneceu sentada, observando o homem que um dia havia sido o centro de seu mundo ser levado embora. Não sentia triunfo, nem vingança, apenas um profundo alívio, como se um peso enorme tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. 3 semanas depois, Vitória caminhava pelos corredores da mansão dos Castelo pela última vez. O caso contra Rômulo estava solidificado. Além do roubo dos 23 milhões, a investigação revelara uma complexa rede de fraudes que ele havia perpetrado ao longo dos anos. Janaína, descobriu-se, não era apenas sua amante, mas cúmplice em diversos esquemas. No solário onde Iracema aguardava, a luz da tarde criava um ambiente quase etéreo. A matriarca dos Castelo, ainda recuperando-se do AVC, parecia mais frágil, mas seus olhos mantinham a mesma determinação de sempre. Os médicos dizem que estou progredindo bem, comentou Iracema quando Vitória se aproximou. Estarei completamente recuperada em alguns meses. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Vitória sinceramente. Sobre a mesa de centro, um envelope grosso aguardava. Iracema indicou com um gesto. Como prometido. 5 milhões para sua Fundação Recomeço. Já transferidos para a conta que você designou. Vitória assentiu. Obrigada. Faremos bom uso desse dinheiro. Tenho certeza que sim. Iracema estudou-a por um momento. Você sabe que Rômulo pode pegar até 12 anos de prisão. Sei. O promotor me informou. E como se sente sobre isso? Vitória considerou a pergunta. Não sinto prazer no sofrimento dele, se é o que está perguntando. Mas acredito em consequências. Rômulo fez escolhas conscientes, repetidamente. Agora enfrenta o resultado dessas escolhas. Iracema assentiu, satisfeita com a resposta. Sabe, quando o conheci, pensei que Rômulo havia finalmente encontrado alguém que o ajudaria a se tornar um homem melhor. Alguém com integridade suficiente para contrabalancear suas tendências. Acho que ninguém pode salvar outra pessoa de si mesma, refletiu Vitória. Cada um precisa escolher seu próprio caminho. Uma lição que aprendi tardiamente, concordou Iracema. Ela hesitou, então estendeu outro envelope. Isso também é para você. Pessoalmente. Surpresa, Vitória abriu o envelope, encontrando um cheque de R$1 milhão. Não posso aceitar isso, disse imediatamente. Pode e deve, insistiu Iracema. Não é caridade, nem pagamento. É reconhecimento. Você poderia ter se vingado de nós, ter nos abandonado à própria sorte. Em vez disso, escolheu ajudar, mesmo depois de tudo que nossa família lhe causou. Vitória hesitou, olhando para o cheque. O valor mudaria sua vida pessoal completamente, permitindo que investisse no crescimento do estúdio, talvez até comprasse um apartamento próprio. Use para reconstruir sua vida, continuou Iracema. Você merece um novo começo, livre das sombras do passado. Após um momento de reflexão, Vitória aceitou o cheque com um aceno de cabeça. Obrigada. Elas conversaram por mais algum tempo, não como ex-nora e sogra, mas como duas mulheres que haviam atravessado uma tempestade juntas e emergido transformadas. Quando chegou a hora de partir, Vitória levantou-se, sentindo que um capítulo importante de sua vida estava verdadeiramente se encerrando. À porta, virou-se uma última vez. Acha que ele vai mudar algum dia? Iracema refletiu por um momento. Não sei. Gostaria de acreditar que sim. Mas uma coisa aprendi com tudo isso. A verdadeira mudança só acontece quando enfrentamos as consequências de nossas ações. Talvez, finalmente enfrentando as dele, Rômulo tenha uma chance. 6 meses depois, a sede da Fundação Recomeço abria suas portas em um prédio renovado no Tatuapé. O que começara como um pequeno projeto de Vitória transformará-se em uma organização completa, oferecendo suporte jurídico, psicológico e profissional para mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Em seu escritório, Vitória contemplava a vista da cidade enquanto finalizava os detalhes para a cerimônia de inauguração.
Seu telefone tocou, era Celina. As primeiras mulheres chegaram e formou sua irmã, agora diretora administrativa da fundação. 23, como previsto. 23, repetiu Vitória, apreciando a coincidência numérica. Estarei lá em 1 minuto. Antes de sair, parou diante do espelho para ajustar seu blazer. A mulher que a encarava de volta não era mais a influenciadora obcecada por luxo, nem a esposa traída e humilhada, era uma mulher que havia transformado sua dor em propósito, sua traição em redenção. No bolso do blazer, sentiu o peso de uma pequena caixa, dentro dela, a aliança de casamento que havia mantido guardada todos esses meses. Após a cerimônia, faria uma última visita ao rio Tietê. Era tempo de deixar o passado fluir definitivamente para longe. Enquanto caminhava para receber as primeiras beneficiárias da Fundação Recomeço, Vitória pensou em todas as escolhas que a haviam trazido até ali. A dor havia sido real, a traição devastadora. Mas como sua mãe sempre dizia, não são os eventos que definem nossa vida, mas o que escolhemos fazer com eles. E ela havia escolhido recomeçar, não apenas para si, mas para todas aquelas mulheres que, como ela, mereciam uma segunda chance de escrever suas próprias histórias.